boa noite. Boa noite. Então, esses são os jovens de Santos e de São Paulo que foram para a jornada. E a em São Paulo. E essa sensação foi, assim, foi muito boa. Não dá pra explicar a presença que a gente tinha, a presença de Deus lá. Em cada canto, em cada lugar, até na areia a gente sentia a presença. E assim, a gente já chegou meio que muito cedo. Era pra gente ter chegado 7 horas do previsto e nós chegamos 4h30 da manhã lá no bairro e em frente à paróquia. Olaria. É. E ver que todo mundo estava dormindo, só tinha uma voluntária e do outro lado em frente à paróquia estava ainda muitos barzinhos. Então, gente, eu só tô minimizando. Tinha uma faixa grande assim escrita, como é que é? Caldeirão do Pepeta, Noite do Bigode Grosso MC Marcelo e Apetitosos, eu acho. Sem comentários. E assim, a gente riu na hora, claro. Sem comentários. E outra, foi uma sensação assim que, pronto, eu fiquei com medo, assim. Eu, na minha parte, fiquei com medo. A gente saiu do ônibus, aí o padre foi chamado e ele tocou o sino. Eu já pensei assim, vamos morrer. Do lado do Morro do Alemão, tipo, quase no pezinho do Morro do Alemão, e a gente tava lá, né? E ele tocando o sino pra acordar todo mundo. E por enquanto, aí eu deixo pro pessoal. É batata quente isso aí. Aí realmente foi muito marcante pra gente, né, o começo, porque foi o momento que a gente teve o primeiro contato com a jornada do Rio. E quando a gente chegou lá, como ela disse, de madrugada, e todo mundo dormindo, tirando o pessoal do baile funk, e aí o padre chega e começa a tocar o sino, loucamente, tipo 4h30 da manhã. Com uns 10 minutos. E aí ele falou, não, a gente vai celebrar pra vocês às 7. Ou seja, a gente ficou virado, né? Às 7 horas da manhã tinha missa. E nós fomos os primeiros peregrinos a chegar naquela paróquia. Então nós éramos a novidade, né? Então o carinho das pessoas. E lá era um bairro muito humilde. Então as pessoas eram muito simples, as casas eram muito simples, mas a acolhida era algo incrível, assim. Por exemplo, na minha casa tinha um quarto e um banheiro e éramos em 8. Então, assim, foi bem complicado. A gente parecia, sabe, borboleta no casulo? Você olhava o chão assim, tipo 8 caras enfileirados com saco de dormir. Mas foi assim, uma experiência muito boa, porque nas famílias as pessoas foram muito bem acolhidas. O carinho que ele tinha, gente que, nossa, era filho, não queriam deixar ir embora mais. E nós tivemos essa experiência forte, né? E a jornada é algo realmente difícil explicar. Eu já participei da de Madrid em 2011, essa foi a minha segunda jornada, e realmente elas são muito diferentes umas das outras. Eu tive a graça nesse e com toda a comunidade. Na outra só fui eu e o Paulo, de São Paulo, representando a comunidade, e tudo que a gente fazia, a gente pensava neles. Tipo, poxa, como ia ser legal estar com todo mundo. E dessa vez a gente levou 36 jovens. Acertei, né? Não atualizou, mas sempre que eu falo um número é mais um, então 36. Tem gente lá ainda no Rio, não é possível. E esses 36 jovens que foram, viveram experiências incríveis. Todos. Posso falar por mim, meu testemunho. Fiquei noivo na jornada,
plena praia de Copacabana. E foi uma grande graça. Na hora da bênção final do Papa, aí eu mostrei as alianças para Regina. Foi um momento muito forte, com todos os jovens juntos. E até brinco, meu noivado tinha 3,7 milhões de pessoas. Mas foi incrível, foi uma experiência muito forte. Tem muita coisa a ser partilhada. Teve coquetel? Não, não teve. Polêmica. Bênção do Papa. Não tem como dizer que não aconteceu. Não dá nem pra falar que é mentira. Até vieram fazer uma entrevista com a gente lá, tiraram foto, vai pro jornal, tem um monte de coisa. E foi muito especial, assim, porque a gente estava num grupo muito grande. É muito difícil andar em grupo. E numa jornada que, é muita gente, vocês não fazem ideia. Se vocês imaginarem o máximo de gente, você vai num lugar, você multiplica por um infinito e não chega. Não acabava nunca a pessoa. Você olhava, tipo, eu vou andar até acabar as pessoas. Sei lá, acho que você chega na Itália e não ia acabar as pessoas. Era muita gente. E num grupo grande, é difícil andar, é difícil se locomover. A gente teve várias experiências de tipo, cadê fulano? Ai meu Deus, cadê fulano? Não, tá aqui, achou, aí tal. É bem complicado. Mas mesmo diante de todas as dificuldades, muito maior foram as graças de Deus. Tudo aquilo que Deus derramou sobre os jovens, sobre todo mundo que participou. Teve pessoas que acabaram indo de última hora, quase não foram, e participaram e viveram experiências incríveis. Então, a jornada foi algo muito marcante para a comunidade. Foi algo muito bonito, uma experiência muito forte. As palavras do Papa calaram nos corações, foi algo muito bonito. E acho que tudo aqui que o pessoal vai partilhar é só um pouquinho, porque é impossível, gente. Por melhor que a gente tente elaborar um testemunho, como que você explica o Santíssimo ser exposto e 4 milhões de pessoas quase ficarem em silêncio e você ouvir o barulho do helicóptero? Não existe nada. Não existe nada que faça 4 milhões de pessoas ficarem em silêncio. Você pode pôr o que você quiser, nada faz. Assistiu pela TV exatamente isso. Só escutavam somente. Só helicóptero, o mar. E socorrista para quem passava mal, porque estava meio tenso o negócio. Então é uma experiência que, como você explica um negócio desse? Eu fiz essa experiência em Madrid, lá eu fiz também. Na hora que o Santíssimo foi exposto, eu olhei para trás. É de arrepiar. Você vê todo mundo ajoelhado assim. E a espalhar. E aí em Copacabana, o que era improvisado virou uma grande graça, porque foi muito cara de Rio de Janeiro, o último dia a vigília ser na praia. E a gente vendo aquelas pessoas. Copacabana inteira, até Ipanema, gente de joelhos. Eu não vi Ipanema porque não dá pra enxergar, mas dizem que era muito bonito lá também. Então é isso, acho que pra mim foi uma experiência incrível. Foi muito trabalho para nós que estávamos na organização. A gente trabalhou na pré-jornada, então foi muito cansativo. A gente chegou lá e falou, nossa, chegou. O primeiro dia foi até difícil, porque você vive tanto, 2 anos para aquilo. Chega, você fala, e aí, eu cheguei? E aí quando você começa a entrar no espírito da jornada, começa a falar com os peregrinos, começa a ver a experiência entre nós mesmo, porque eu até estava apaixonando com o Renato. Muitas vezes a gente acha que a gente está indo para encontrar o mundo, e às vezes a gente está indo para encontrar quem está do nosso lado. E para mim, Bruno, pessoalmente, foi uma grande graça conhecer o pessoal que estava lá. Muitos eu nem conhecia, outros eu conhecia, mas até certo ponto, algumas conversas curtas. Eu sou de outra missão, eu sou de São Paulo, então é sempre essa coisa meio corrida, e vem, prega e sai e tal. E foi uma grande graça poder ter conversas que tipo 1 hora, 3 horas, 5 horas, porque a gente estava horas do hotel, né? Das casas. As filas, fila vocês não sabem o que é fila. Nunca mais reclamem de uma fila. Não reclamem de fila. Fila para mulheres ir no banheiro era 3 horas. De homem, eu consegui não pago, né? Tinha um lá que era R$2. Eu falei, deve ser melhor, né? Só demorei 1 hora. Beleza, 1 hora. Na hora que eu entrei, eu falei, gente, tem toda a noite pela frente. E a praia, você não tem muitas condições, né? Então tava demorando muito, porque todo mundo queria fazer serviço completo, né? Número 1, 2, 6, 9, 15. Tudo. O pessoal tava
Aí eu entrei animado, né? Falei, também preciso me preparar pra minha noite. Na hora que eu entro só tem um mictório. Falei, como que o banheiro não tem privado? Não tinha privado, mictório. Tudo bem, é o que tinha, R$2 por um mictório. É a vida. Tive direito a soro na vigília. Passei muito mal da bronquite, passei mal, fui parar no soro, estourou minha veia, quase perdi meu noivado, porque era naquela manhã. E aí eu fiquei lá, o médico não queria me liberar, e eu falei, mas eu preciso ir. Fechou a passagem do Papa. O Papa ia passar, eles fecham a praia, literalmente, mas é uma praia fechada, quilômetros fechados. Você tem que ir até Ipanema, Isso. quase no final de Ipanema pra virar. Pra poder virar e voltar. Eu não tinha condição nenhuma de ir até lá e voltar. Ir até Ipanema é tipo 2 horas andando, mais 2 voltando e tá. E aí eu ouvi uma moça falando do meu lado, pros caras lá que estavam. Moço, eu levei minha filha no banheiro e eu vi que até às 8 eu podia entrar. Agora são 7h58. Ele falou, shh, vem aqui comigo. Aí foi ela, o filho e o filhão. Aí eu fui atrás, consegui passar e aí tive meu noivado. Então foram experiências desse tipo, assim, foram inesquecíveis. E agora rumo à Polônia. O que mais te emocionou em que você viveu? Muitas coisas emocionaram. Eles vão contar um pouquinho das coisas. A Carol vai começar contando. É muita coisa emocionante. Então, eu vou logo pra parte que mais me marcou, porque alguns pontos, né? Porque senão o pessoal não fala. Mas em relação. O que mais me marcou assim, em relação a tudo que o Papa colocou, também as palavras, mas a atitude dele, ele exalava o amor, sabe? Então, por onde ele passava, eu sentia algo indescritível. Eu queria poder passar para vocês o que é. Porque no dia que ele chegou, quando mudou a rota, a gente estava bem ali. Tanto que no jornal passou um cara de 2 metros, caiu em cima do capô, que era o Du. Eu tava atrás dele. E aí depois, quando ele foi para uma rua que a gente viu na internet que ele ia passar, eu só tava com a câmera assim levantada, eu não vi. Mas eu senti algo tão forte em determinado momento, e quando eu vi na filmagem, ele parou o Papa Moro bem na minha direção, bem na nossa direção. Então assim, a presença do Papa era a presença de Jesus Cristo no nosso meio. E além dessa presença, o que me marcou muito foi em relação ao compromisso que ele nos pediu, né? Que nós não ficássemos só aqui, só no GAD, só na comunidade, sair em missão, levar esse Jesus Cristo às outras pessoas. E o ponto alto assim, da jornada pra mim, eu acho que é da maioria, mas eu vou falar por mim. Foi o momento da vigília. Foi exatamente isso que o Bruno descreveu. A gente ficou no segundo telão. Acho que era no segundo telão, né? Relativamente perto, por tanto de gente que tinha, né? E eu não olhei pro telão na hora. Eu olhei pra Jesus Cristo mesmo, sabe? E eu falei, meu Deus, quase 4 milhões de pessoas adorando Jesus Cristo, Jesus que é vivo, que tá aqui, que não é uma mentira. Como é que o mundo não percebe isso, sabe? E foi algo que marcou muito, porque eu falei, meu Deus, ai gente, eu queria poder passar pra vocês, porque era exatamente isso, todos em silêncio, todos adorando. E uma coisa que também me marcou foi ver pessoas de outras religiões lá, né? Tinha evangélico, e ver que aquele Jesus Cristo estava tocando também essas pessoas de alguma forma. Aí também teve a experiência, né, de falar com as pessoas de outros países. Então a gente falou com o indiano, com o pessoal da Austrália, do Canadá. E eu sou péssima em inglês e espanhol, né? Então eu falava o inglês misturado com o espanhol, com o português, fazia sinais para tentar me comunicar e dava certo. Então foi assim, um momento de além. Foi que eu até estava partilhando com o Vitor outro dia. Além de. Foi muito mais do que ir para o Rio de Janeiro, para a Jornada Mundial da Juventude, sabe? Foi reavivar da minha fé, da minha caminhada, do meu namoro, da minha família, porque naquele momento eu coloquei a minha família diante de Jesus, né? E toda a comunidade, lembrei de várias pessoas que estão aqui, lembrei lá. A gente fez essa experiência, né? Porque os jovens foram. Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui estava junto com a gente lá, sabe? Em oração, participando pela televisão. E eu vou deixar o resto do pessoal falar, mas foi só um pouquinho dessa experiência. Eu já tô com saudade da Jornada Mundial da Juventude. Mas o que me consola é que essa jornada não acabou lá no Rio de Janeiro, sabe? A gente tem muita missão pela frente. Não dá pra viver de jornada.
de jornada em jornada, sabe? Na Polônia. A gente tem que dar uma continuidade e foi isso que o Papa nos pediu, né? Então, isso que me consola, que a jornada não acabou, que a gente vai dar continuidade. E aí agora eu vou passar para a Fernanda. Eu já vim aqui pro lado, tá? Como você chegou lá? Bom, eu fui assim pela providência, né? Eu não ia pra jornada, aí todo mundo ficava perguntando por que eu não ia, mas eram os estudos mesmo, e tava tudo certo de não ir. Daí chegou numa quarta-feira? Foi na quarta, né? Fala assim. Ela tá admirando a filha. A formadora também. Chegou numa quarta-feira, o Adalberto e a Ana Liga, que eles não estão aqui. O pai e a mãe do Gabriel, que vai falar daqui a pouco. Já passou agora. Você sabe? Eles me ligam e falam que surgiu a vaga num carro pra mim ir pra jornada e minha mãe até do telefone falou, vai ser difícil, não vou aceitar. Aí ela conversou comigo e eu aceitei. Aí foi assim, um choque, porque eu nunca imaginei que eu ia. Foi incrível. Aí fomos, né? Aí fiquei à base de remédio, porque eu também passei mal, o Bruno sabe. E assim, gente, foi uma experiência incrível. Porque você vê tantos jovens falando em línguas diferentes, adorando o mesmo Deus, estando ali no mesmo objetivo, arrepia, é incrível. Não tem palavras para descrever como foi a jornada. Foi uma experiência incrível para mim. E o que mais me marcou foi quando eu ouvi jovens não tenham medo. Não, isso acabou comigo, né? Porque eu tenho muito medo e foi pra mim. Foi pra mim. Foi. Então, gente, vocês entenderam que foi pra mim, né? E eu tenho muito medo em relação a tudo. Agora ajuda, né? Eu tenho muito medo em relação a tudo. E eu sou muito medrosa mesmo. Não é medo assim, é mesmo assim também, mas... Tá bom, a gente Confiança. Fernando. Respira. Isso. Eu tenho medo em relação a tudo. Fernanda, você vai pregar agora? Não vou. Não vou, eu tô com medo. Dia 14. Nem me fala. Eu tenho medo de me atirar. Eu tenho medo de dar minha cara. Eu vejo aqui no Bruno. Nossa, ele é louco, gente. Eu vejo todo mundo aqui. Eu venho louco por Jesus. Eu vejo assim as pessoas fazendo. O Renato, nossa, o Renato, meu Deus, Renato. Nossa, Renato, queima a blusa, Renato. Tamo junto. E é tanta. O pessoal se atira, o pessoal faz tanta coisa e eu não tenho tanta coragem assim, entendeu? E quando o Renato fala tem que ser radical, gente. Entendeu? E na hora que eu ouvi pra não ter medo, foi pra mim. Pra mim não ter medo de ser radical, pra mim não ter medo de ser essa jovem de Deus que eu sou hoje. Pra evangelizar, vamos evangelizar, né? Não vamos ter medo de evangelizar. E só pra concluir, né? Pra deixar ver esse pessoal aí, pai, não tenha medo de me deixar ir pra Polônia. Pra todos os pais, né? Eu não vou ser sequestrada, como você disse, mas não vou. Eu já deixou. Bom, eu vou passar pro próximo, porque senão para todo mundo. Gabriel. Nossa! Achei que você era minha amiga.
Foi muitas coisas assim que me marcaram na jornada, né? Para começar falando, eu não tinha noção da força dos jovens na igreja. Eu achava que a igreja é coisa de velho, coisa de vó, que as missas domingo. E pra mim, quando eu ouvi... Aí eu fui aqui por idade, já comecei a pensar diferente, vim pra comunidade. Aí a gente chegou lá no Rio de Janeiro e eu não conhecia ninguém de São Paulo, meia dúzia daqui de Santos, mais ou menos. E aí eu falei, como é que eu vou conseguir conversar com esse pessoal e tal, não conheço. Primeiro, eles vieram falar comigo, me acolheram super bem. No primeiro dia, meu celular, eu esqueci o carregador, acabou a bateria, não tinha como falar com minha mãe. Aí a Natália, lá de São Paulo, me emprestou o celular dela, falou, não, você pode ligar, eu nunca tinha falado com ela. Aí, a gente andando pela rua, via aqueles jovens do mundo inteiro, cantando, pulando, tocando. Falei, nossa, é muito bom isso, aqui é muito bom. Outra coisa também que me marcou foi a providência, assim. A gente andava muito tempo, umas 4 horas, 3 horas andando. E no dia da vigília, eu fui um dos pessoal do grupo que foi buscar os kits pra gente vir à noite, ter café da manhã no dia seguinte. Foi pra guerra, né? Pra guerra. Pra guerra. Milhões de quilômetros, não sei, o kit pequeno. É uma caixa de 3 quilos. Uma caixa de 3 9 quilos. quilômetros e 9 quilômetros. Kit vigília. Aí a gente estava andando, indo, e vendo aquele monte de jovem indo pra praia. Milhões, passando, não parava. Parecia que era uma cachoeira de jovens, não parava. A gente andava e só jovem vindo, não parava. Em todo lugar do mundo, qualquer lugar. E a gente olhou e falei, como é que a gente vai voltar? E tem que passar à frente desses jovens tudo, que a gente já estava lá, no lugar marcado. Aí até lá, chegamos lá, uma fila enorme para pegar o kit. Falei, nossa, não vai ser hoje que a gente vai conseguir. Aí fomos andando, a gente achou um lugar sozinho, não tinha ninguém. O pessoal, pode vir aqui. Furamos, não sei que estava uma fila. Não sei lá, umas 1000 pessoas assim encostadas numa fila, a gente passando do lado e fomos pegar lá na frente. Aí conseguimos, na volta, cada um com umas caixas enormes assim, para carregar de kit. E eu vi e falei, como é que a gente vai andar 15 quilômetros com essas caixas? Carregando. Aí não sei o que aconteceu, a Regina conseguiu achar um ônibus que ia lá para Copacabana, que estava tudo parado em janeiro, não circulava nada. Achamos um ônibus, fomos lá para Copacabana, descemos antes, andamos um pouquinho. Aí chegamos na praia fechada, o papo ia passar. Não tinha como entrar na areia. Nossa, aí voltamos. Aí fomos de novo, aí tudo lotado, fechado. Aí eu comecei a rezar para São José, né? Que ele abrisse os nossos caminhos, a gente achasse um lugar para entrar. Literalmente. Aí a gente foi indo, eu ia rezando. A gente chegou numa esquina, tinha um bombeiro. Também, o papo também passou pertinho, assim, como aqui aquela parede ali azul. Aí tiramos foto, tudo. Bom, a gente andando, chegou numa esquina que não tinha ninguém, tinha só uma ambulância. Aí a gente foi perguntar pro policial, tá aberta a passagem aqui? Ele, pode estar aberto, não tinha ninguém. O pessoal tudo amontoado atrás, nossa passagem livre, sem ninguém entrar. Conseguimos ir por ali e fomos entrando. Aí chegamos na areia, todo mundo deitado no chão, não tinha caminho para passar, tinha que passar em cima das pessoas. E eu lá na frente, com 3 kits de 3 quilos, já com o meu braço adormecido, andando. Como é que a gente vai passando? O pessoal, vai indo. Eu falei, não tem pra onde ir, vai indo. O pessoal deitado. Aí eu falei, por favor, me ajuda. Aí veio o pessoal, vinha, não, vocês estão com quem a gente ajuda? O pessoal vinha ajudando e tal. Eu falando inglês, espanhol, excuse me, e o pessoal ia ajudando a gente, não, vem aqui, vou ajudar, abrir passagem, a gente foi e chegamos. Umas coisas assim impressionantes, que eu não acreditava que Deus estava com a gente em todos os momentos, não deixa a gente nunca na mão. O que mais que eu posso falar da jornada? Ah, o meu irmão também. Eu a jornada inteira pensando na minha família, como é que eles estavam aqui, o meu irmão, eu queria muito que ele estivesse lá e rezava para ele todos os dias. Aí a gente voltou dessa peregrinação que a gente fez com os kits, né? O Léo fala, você tá sabendo? Eu falei, do quê? Teu irmão e a Fernanda estão vindo pra ele. Eu falei, o quê? Teu irmão e a Fernanda, teu tio. Eu falei, nossa, graças a Deus. Só que eu fiquei preocupado, porque era 3 milhões de pessoas na praia, como é que eles iam encontrar a gente? E o Léo falando com ela no celular, onde é que vocês estão? Na vigília, isso no sábado. Onde é que vocês estão? Vamos vir pra cá, estamos aqui. Tá. Bom, sei que ela não conseguiu encontrar a gente no sábado. Aí o pessoal ficou meio triste e tal. Eu falei, não, Léo, onde a gente vai encontrar eles? Ele, não vai, tem muita gente aqui. Né? Chegou no dia seguinte, acabou a missa, aí eu recebi uma mensagem da Fernanda. A gente tá aqui na praia, não sei o quê. Falei, nossa, bom, agora é a chance de encontrar eles. O pessoal tá começando a ir embora, deu uma esvaziada.
Aí ele ligou pra ele, eles estavam perdendo ter o celular também, acabou o crédito. Aí eles conseguiram arrumar alguém com o celular, não sei como. Conseguiram falar com alguém no celular, ligaram pro Léo. Ah, Léo, vem aqui encontrar a gente, tá lá na frente, isso aqui. É o Léo, o quê? Não tô escutando. Eu falei, tá aqui o celular, deixa que eu falo. Alô, pega a escuta. Ah, eu tô lá na frente, calma. Eu tô lá na frente ao palco. Falei, como vocês estão em frente ao palco? Não tem como chegar até ele. Não, vem aqui. Tô embaixo da bandeira amarela, não sei o quê. Putz, um monte de bandeira de país. Que bandeira amarela, vai indo pra frente. Falei, tá bom, eu vou encontrar vocês. Vai indo. Fechei o olho, fui indo, não sabia nem onde eles estavam. Fui indo, uma distância enorme, 1 quilômetro que eles estavam da gente, lá na frente. Aí cheguei lá, tava ela, meu irmão, meu tio, assim, nossa, dei um abraço neles, vem. Aí ele consegui levar eles até lá. Assim, pra mim foi uma graça muito grande. O meu irmão mudou muito. Ele não era assim de vir na igreja, essas coisas. Quando ele viu a jornada, o pessoal cantando, pulando, andando, ele ficou muito feliz, mudou muito. Ele que não tá aqui hoje, mas ele ia passar pra ele agora. Mas é isso, foi maravilhoso. Sua tia também tá aqui, viu? Então, eles falaram, né, da emoção de estar lá junto com todos, com todo mundo, literalmente. A gente falou com muitos peregrinos e a emoção de estar ali com todo mundo, eu não conhecia ninguém. Minha mãe falou, vamos pra jornada. Eu assim, não, eu não vou porque aqui na paróquia não dá. E eu não conheço ninguém da Sagrada, só conhecia a Carol. Assim, eu não conheço ninguém, eu vou ficar lá, tipo, boiando com ninguém. Ela, não, vamos. Aí ela foi, falou, vamos. Fui pra jornada. Conheci o pessoal, né, na noite da panqueca. Aí conheci o pessoal de Santos, São José, de Santos, ó, de São Paulo, São José do Rio Preto, de... não é? Ah, tá. É. E fiz muitas amizades com o pessoal mesmo. E o que mais me marcou na jornada foi momentos pequenos. Eu tava um dia na casa, né, aconteceu a providência, assim, né? E eu tava na casa sem cobertor, lá na minha casa da minha família, que foi a minha mãe do Rio, minha mãe e meu pai do Rio. Aí eu tava sem cobertor, eu tava com uma manta que a dona Célia deu pra gente. Eu assim, Senhor, eu vou morrer de frio, que tipo, ir pro Rio passar frio, só jornada. Aí eu fui, Senhor, me esquenta porque tá muito frio. Rezei uma Ave Maria e deitei. No que eu deitei, eu senti Jesus como se fosse Deus me abraçando. E eu acordei no outro dia quente. Tipo, só, né? Não precisava de mais nada. Isso foi sexta pra sábado. A gente acordou, foi dormir 3 horas pra acordar 5. Aí a gente foi pra Copacabana. E a gente foi, né, buscar os alimentos com uns quase 10 quilômetros que a gente andou pra ir buscar. Quantos? Não, era 9 quilômetros e meio. Mas os que a gente vai fazer 9,5. Gente, vamos diminuir um pouquinho. E a gente chegou super cansado. Ainda não tinha começado, né, a vigília. O papo ainda não tinha passado, nem nada. E a gente sentou no chão pra comer um pouco, a gente tava morrendo de fome. Aí a gente deu um estalo assim, eu acho que já começou. Eu levantei. No que eu levantei, eu acho que vocês viram pela televisão, aquela cruz da jornada, que o Papa fica bem no meio, e que Jesus ficou ali. Eu levantei, eu tava assim pra Jesus. E brilhando Jesus, sabe? Porque tava brilhando. E eu levantei e não consegui me mexer. Eu fiquei assim, pasma, eu fiquei parada.
E começou a música e tudo mais, e nisso eu me ajoelhei. E eu senti assim, muito forte, que eu tinha que dar meu sim ali. Meu sim profundo, que não importasse qual era a minha vocação, qual que é o caminho que eu vou seguir. Mas o meu sim, não importa a profissão nem nada. Jesus, minha profissão é seguir Jesus. Foi isso. Quando ela for santa, essa vai ser a frase dela. E a profissão é seguir Jesus. Confirma. Vai lá, filha, arrebenta. Um vai pior que o outro. Joga o microfone no chão. Bom, o que mais marcou da jornada foi realmente o momento da adoração. E também era o momento que eu mais estava esperando, porque eu lembro que o Bruno ficava falando, e do Paulinho também, que lá em Madrid foi assim, né? Quando começou a adoração, todo mundo ajoelhou, ficou em silêncio. E assim, era sempre, a qualquer hora que você estivesse lá, era uma barulheira. Tipo, a não ser quando o Papa estava falando alguma coisa, aí o pessoal prestava atenção. Não que não estivessem prestando sempre atenção, mas assim, como é muita gente, muito grupo, então o pessoal fica muito animado. Aí sempre tem alguém conversando, comentando alguma coisa, alguém lendo, alguém gritando, essa é a juventude do Papa. E... Então, aí, quando Jesus foi exposto, todo mundo ajoelhou. E ficou um silêncio, assim, você só ouvia socorrista, socorrista, só isso. E o helicóptero. E foi muito marcante pra mim. Tipo, eu não tinha noção de que a igreja era tão grande. Porque, assim, eram 4 milhões ali, né, arredondando, mas só de jovem. Imagina de adulto e... Sem contar os pais, Imagina de adulto, e gente mesmo, assim, que não é jovem. Unidade que é católico. Sem contar todas as pessoas. Idosos e crianças, pronto. Jovens. Eu não tinha noção de que a igreja era tão grande. Porque assim, a gente tá aqui no GAD, aí tipo, tem 20 jovens, a gente já fica super animado. Nossa, como o grupo tá cheio hoje. Aí você chega lá, tem 4 milhões de pessoas. Você podia até ir embora, às vezes a gente tava indo embora meia-noite, em um lugar deserto. E você achava que não tinha ninguém na rua, tava tudo escuro. Aí você passava por um bar que tava aberto, ou um restaurante, você só via argentino, chileno. Argentino e chileno tinha em todo lugar. Aí, eu até cometi uma gafe, porque eu falei pra um chileno, que eu falei assim, eu não sabia falar bem direito, né? Aí eu quis falar pra ele que em quantidade de pessoas tinha brasileiro, argentino e chileno. Só que eu acabei falando pra ele que os chilenos eram os terceiros piores. Porque eu falei assim, Brasil, Argentina e Chile. Aí eu cometi essa gafe. Mas com os outros eu já consegui falar melhor. E me marcou também a acolhida das pessoas. E essa jornada foi assim, uma grande quebra de expectativa em tudo. Foi a viagem, né, digamos assim, em que eu mais vi a mão de Deus. Porque eu não imaginava que a gente ia ficar em casa de família e a gente ficou. Eu não imaginava que o povo ia ser super acolhedor com a gente. E eu me senti como se eu estivesse em casa. Porque a gente tem essa característica, né, de ser acolhedor. E a gente viveu isso lá. Eu não imaginava que o padre ia aparecer de batina às 4h30 da manhã e tocar o sino para avisar que os peregrinos da jornada chegaram. Eu não imaginava. Eu não imaginava que eu ia estar lá. Essa foi a primeira quebra de expectativa. A segunda foi que o dinheiro que eu levei deu e sobrou. Providência. Milagre do Papa.
milhões de pessoas, eu imaginava, tá, vai ser só em Copacabana ou no Campos Fidem. E foi em todo lugar, em todo lugar. A fila do metrô, ó, vocês... Gente, nunca mais reclamem de fila, pelo amor de Deus. Tinha uma rua, era assim, uma rua, a fila do metrô começava aqui, aí ela terminava na rua, dava a volta, aí ia pro outro lado da rua, era assim a fila. Não, aí virava na outra. Depois ia pra outra horas. A gente demorou 2 horas só pra chegar no metrô, na fila, pra entrar no metrô. Imagina pra chegar em casa. E foi muito bom ver tudo isso, meu pessoal. Foi muito bom ver isso com o pessoal da Sagrada. Realmente não dá pra descrever pra vocês como é. Vocês têm que ir, mesmo sendo jovens de espírito. Tá valendo. E foi muito bom. Eu tenho uma família no Rio de Janeiro já. Espero ter uma em Cracóvia, né, pai? Vamos, filha! Tem limite de idade, pai, na inscrição. É só até aqui. Nós vamos usar o dinheiro que sobrou. Eu já comecei a juntar o meu Cracovito, o porquinho, da Cracóvia. Que é como o pessoal tá chamando na internet. Oi? Vou levar uma foto do senhor. Você vai estar lá. Ah, outra coisa. Última coisa que eu queria falar. Que a maior como é que eu posso explicar? O que mais me impressionou, assim, com o que Deus quis fazer por eu ter ido, só o fato de eu ter ido já foi grande, mas assim, eu fiquei de cara pro Papa, na Rio Branco, quando ele passou lá no meio do povo, eu fiquei no carro dele. Tipo, se eu estendesse o braço, eu encostava no carro dele. E eu não vi. Eu não vi o Papa. Eu não vi o Papa. Ele passou lá 2 vezes, eu não vi. Aí depois, no outro dia, ele passou também, só que a gente estava muito longe. E eu não vi também. Então assim, todos os dias ele passava e eu não conseguia ver. Ou eu via de muito longe. Aí eu só via um negocinho branco assim, passando rápido. Era que nem Mario, assim. Acabou. E aí no último dia, aliás, sábado à noite, no dia da vigília, eu pedi muito pra Deus. Que tipo, eu tava de frente pro Papa, sabe? Ele tava ali, mesmo eu estando bem distante. E eu tava lá, então eu queria ver ele mais de perto. Porque foi até emocionante quando eu e a Sara nos demos conta, quando ele passou no Rio Branco, de que a gente tava de frente pra Pedro, entendeu? Era Pedro que tava ali, era o vigário de Cristo, a gente tava na frente dele. E eu queria muito ver, sabe, ter esse contato. E o último dia que ele ia passar era no domingo, e depois a gente não ia conseguir ver mais. E aí no domingo, quando a gente acordou, o pessoal quis ir no banheiro, eu já aproveitei, né? Aí eu falei, não, gente, vamos logo, porque eu quero ir. Aí pra gente voltar logo, porque eu sabia que as filas demoravam bastante. E aí depois a gente vê se consegue ficar na grade ou ali perto pra ver o Papa passar. E aí a gente foi no banheiro, que já demorou muito. E quando a gente voltou, eles já tinham fechado a praia, então não dava pra gente passar. Aí eu fiquei assim, não, Jesus, por favor, dá um lugarzinho pra eu ver, só um pouquinho, eu só quero ver, só um chapéuzinho branco. E aí eu consegui ver mais do que isso. Tudo bem que quando eu tava chegando na grade, umas mulheres estavam meio bravas, porque o povo tava me empurrando muito. Aí eu pedi, tinha um espacinho ali pra eu entrar, eu pedi pra eu entrar. Elas assim, não vou deixar, que não sei o que, não sei o que. Aí eu, não, Jesus, por favor, deixa. Aí no fim elas deixaram. Aí eu consegui ver tão de perto, tipo eu aqui e o Papa ali onde está agindo. Eu vi muito, eu tava sem câmera na hora. Mas eu consegui ver muito de perto. Eu não fui lá pra isso, mas eu fiquei muito feliz, porque todos os dias ele passou e eu não consegui. E Deus faz, no segundo tempo, aos 46 minutos, né? E ele fez, e eu fiquei muito feliz por isso. E como a Sara falou também, eu dei o meu sim de verdade mesmo ali na vigília, quando eu vi aquele silêncio completo dos jovens adorando a Jesus. Aí ali eu tive acho que foi o meu segundo encontro pessoal, porque foi incrível. Eu me desabei chorar e eu voltei diferente, eu voltei bem diferente. Amém.
Bom, então, pra mim, um momento que me evangelizou muito na jornada foram as bandeiras, né? As bandeiras de vários países diferentes, até uma frase que o Gunga fala muito, Deus faz, Deus junta, e Deus juntou mesmo ali. Gente da China, do Alasca, né? Do Alasca. Gente Galápagos. Galápagos. Do Acre, Japão. Gente do Acre, mano. Tinha gente que tava com a bandeira do Acre e a gente perguntava assim, qual país, né? Falava inglês, espanhol, não, sou do Acre. E assim, o momento que mais me marcou na jornada foi o momento da vigília também, né? Acho que todos os jovens, o momento da vigília foi o que mais marcou. Começou a tocar uma música de glória e a gente teve a graça de ficar de frente pro altar, né? E a gente tava no segundo telão. Só que naquele momento eu tava de frente para Jesus, assim, dava pra ver só o brilhinho do ostensório. E eu olhei para Jesus e falei assim para ele, eu vou olhar para ti aqui, na minha reta, eu não vou olhar pro telão, vou ficar na sua reta. E eu contemplando, né, o brilho do ostensório, né, eu sabia que Jesus estava ali. Eu subi um balão, na música de glória, subi um balão com uma vela. E o céu estava todo escuro. E aí eu senti Jesus falando assim no meu coração bem forte. Ide e seja luz para todo o céu que esteja escuro. Nossa! Vai continuar ainda, Paulo. Como eu disse. Como todo mundo já falou, né? Eu ganhei uma blusa do Alasca. Cadê o... eu tô pra sair correndo. Então, como todo mundo já falou, o que foi mais marcante também foi a vigília, né? Nossa, a vigília foi incrível, até por causa do barulho bonitinho do Bruno. Uma coisa, um fato que me marcou pra caramba na jornada foi a questão da acolhida. Eu acho que, pra mim, aqui na comunidade, todos sempre falam, né? O importante é acolher. Porque acolher, a pessoa se sente amada e volta sempre. Quem é que não gosta de ser acolhido, né? Com muito amor? Eu adoro. E aí eu tive a graça de estar junto aqui com o Gabriel, com o Vini, quem mais tá aqui? E o Rafa também estava junto, o Rodrigo, o outro Gabriel de São Paulo, o Rodrigo de São Paulo também, e depois eu, o Gustavo, irmão do Gabriel. Quando a gente já chegou, primeiro a gente estava na paróquia, então a Rosângela e seu Valdir, eles foram buscar a gente. A gente pegou nossas coisas e fomos pra casa deles. Mas a gente chegou lá, entramos, né? Nossa, foi uma festa. Quando a gente olhou pra parede assim, já tem a sala deles assim, onde tem mesa. Olhamos assim, tinha balão, os nossos nomes escritos já, e a gente viu a mesa posta. E um olhou pra cara do outro, nossa, né? É tipo isso. E como é que eu posso falar? Deixa eu pensar aqui. Foi que nem no primeiro dia quando a gente saiu, que teve o evento, e quando a gente tava em Copacabana, acho que o primeiro evento foi em Copacabana. E a gente ficou lá um tempo e mandaram uma mensagem no meu celular, que eles tinham 2 filhas, né? E aí eles pegaram o celular da gente pra manter contato, né, onde a gente estava. E uma mandou uma mensagem no meu celular. A gente está indo na missa e se a gente não voltar, a chave está embaixo do tapete. Eu falei, mentira. Você ficou numa casa onde era o pai, a mãe e 2 filhas. Isso. Ficaram lá 7 homens. Isso. Eu entendi isso. Não, todo mundo tinha saído e só ficou. Sim, mas dormiram na casa 7 homens. 5, 6, 5, acho que com foi 2 5. meninas. Não, elas estavam trancadas no quarto.
Eu falo por mim, Eu né? digo isso pela disponibilidade do casal. Já conheci cinco meninos. Até porque o namorado delas também tá lá. Então eu vejo, né, o que Deus faz. Né? Sabendo, né, que são de Deus, são jovens de Deus, então não pode confiar, né? Nossa. Do que faz também. Eu falo por mim, a gente tava até comentando. Em pleno Rio de Janeiro, próximo a... Morro da Bem Não era perigoso não, gente. A gente tá falando, mas era mó tranquilo. É pra ser buscado, de verdade. Isso é fato. Tranquilo. E eu falo, acho que por mim, né? A gente tava até comentando aqui lá, quer dizer, ela nem conhece a gente, não sabe, quer dizer, sabe de onde veio, mas eu vou sair, a chave tá embaixo da porta, do tapete. Foi, pra mim, acho que isso me evangelizou demais. Eu falei, que acolhida foi essa? A gente chegava quase todos os dias do evento, a gente chegava à tarde, quase meia-noite, por aí. Teve um dia até que a gente chegou quase 2 horas da manhã. E quando a gente chegou, fazer silêncio, né? A gente chegou miudinho, quando olhamos pra mesa, tinha lá café, bolo, tudo, até caviar, se bobear tinha. Eu falei, nossa, não sei, eu fiquei chocado, eu falei, nossa. E o que, assim, pra mim, a jornada já tinha vindo acontecendo desde antes da jornada mesmo. E o que aconteceu comigo, que antes, quando eu estava desempregado, eu estava esperando um novo serviço. E eu consegui entrar na Unisantos, pela ajuda de um querido. E eu fiquei meio assim, né? Porque eu já estava pensando na jornada. E eu entrei na Unisantos e falei, e agora? Como é que eu vou para a jornada agora? Eu acabei de entrar e vou chegar lá no chefe, na chefia, na coordenação. Falar, eu quero ir para a jornada, me libera tantos dias. Falei, impossível, não dá. Não vou, eu falei, não vou. Aí aconteceu de umas situações que teve, a gente começou a fazer banco de horas, né? E fomos fazendo, e eu continuei fazendo mesmo assim. Mesmo quando acabava, eu continuei fazendo. Aí o nosso responsável lá, eu comecei a conversar com ele, né? O responsável do nosso setor. Aí ele era adventista e tal, mas eu falo tranquilo com ele. Aí ele falou, eu comentei sobre a jornada com ele, isso com um mês de serviço, né, na Unisantos. E eu tava desesperado, lógico, né? Como? Não tem como, impossível. Eu comentei pra ele. Aí ele virou pra mim e falou assim, nossa, uma semana? Esquece. Ninguém consegue pegar uma semana aqui. Eu fiquei meio assim nele. Esquece, você não vai. Ninguém conseguiu pegar uma semana. Aí, do nada, deu a louca. Eu virei pra ele e falei assim, é mesmo? Então você é o primeiro. E... Aí ele foi embora, aí eu falei, como? Aí eu falei, não. Eu falei isso. Eu falei, nossa, não acredito. E falei, do nada isso. E nisso eu continuei fazendo meus bancos de hora, né? Até conseguir o horário certo da jornada. Eu tinha pensado que... Aí eu fiquei sabendo que a gente tinha umas férias do dia 1 ou dia 15 e falei, nossa, de julho, né? Nossa, vou conseguir ir pra jornada e tal, não sei o que. Aí me veio a triste notícia que vai ser do dia 20 ao dia 29. Eu falei, que ótimo, perdi a jornada. Aí eu dei um trabalho com o pessoal que também estava organizando, né? E tava difícil até para juntar dinheiro. No final, eu tava quase com o dinheiro junto e falei assim, né? Tinha conversado até com o pessoal que tava organizando aqui pro pessoal ir e falei,
Eu tenho que... Isso faltando... Não, faltavam uns 4 dias, acho, uns 3 dias, por aí. Eu fui falar com a minha coordenadora. Aí eu, todo bonitinho, meio... Fui lá. Eu falei com ela sobre a jornada e tudo mais. Aí ela me falou... Não, a gente vê, lógico que você pode ir, a gente vê e tenta fazer pra ver se você pode ir. E eu fiquei... Eu tinha... Eu tinha uns 4 meses, 3 meses de... Não, acho que foi 4 meses de serviço. E eu ouvi dizer que lá tem gente com tantos anos que não conseguia pegar uma semana, que me falaram, né? Isso é verdade. Eu falei, meu Deus, com 4 anos de serviço, 4 meses, quer dizer, de serviço. Aí ela falou assim, mas a gente vai ter que esperar para ver se aceitam, né, os donos e tal. Aí eu falei, não, tá bom. E fui embora. Aí eu falei assim, caramba. Isso tava faltando já 2 dias para fechar a inscrição. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu falei, nossa, não consigo, não vai dar. Aí eu comecei, Deus, Senhor, tá nas tuas mãos. Se o Senhor quiser, se o Senhor quer, acontece. Então eu entrego. E pra mim sempre foi muito difícil de entregar qualquer coisa que esteja na mão de Deus. Era aquele tá. Nossa, sempre foi difícil, foi muito impossível pra mim. Então eu ficava naquelas, né? Eu falei, então tá bom, e é isso. Aí passou um dia, eu olhei o e-mail lá, nada. Caramba. Aí chegou no dia seguinte, né, eu já tava arrasado, já tinha quase... Aí eu tive um intervalo, depois voltei pro serviço. Quando eu voltei, o outro funcionário que trabalha comigo falou assim, mandaram um e-mail aí pra ti. Eu falei, tá, mas que e-mail? O e-mail da jornada. Mentira. O quê? Não. Sai daí, sai do computador, eu vou ver. Aí quando eu vi, Nossa, eu acho que eu tava quase virando do avesso, tanta felicidade. Olhei assim, e ela falando, eu lembro das palavras, né? Você tá autorizado aí pra esse evento, depois a gente vê como é que fica o banco de horas e tal. E eu falei, meu Deus, não acredito, fiquei tão feliz. E aí agora, na jornada, né? Então a gente pulou toda essa parte e na jornada me aconteceu uma coisa que pra mim foi... Vai começar agora. Agora é meu testemunho. O Vini quer falar. A gente teve um evento, no dia ia ter 2 eventos. E um dos eventos era sobre as novas comunidades e o outro era o teatro de Chiara Lute, né? O musical. E eu falei assim, que teatro? Que Chiara Lute? Que era para as novas comunidades. E a gente ia, né? Só que aí o que aconteceu? Não sei o que aconteceu, acabou acontecendo, a gente não foi, porque não deu horário, acho. Então todo mundo decidiu ir pro teatro. Tá bom, estamos no teatro e tal, entramos. Isso eu tô me Entramos lá e eu já tinha falado com a minha mãe pelo telefone, né? Eu sou muito apegado aos meus pais, então eu já tinha falado com a minha mãe e tudo mais. Eu queria muito falar com meu pai. Eu queria falar com meu pai. Aí no teatro, quando a gente entrou, estamos lá e tal. Aí eu falei, caramba, eu vou ligar pro meu pai. Aí eu liguei pra ele, aí minha mãe atendeu. Eu falei, ei mãe, tal, como é que a senhora tá? Ela falou comigo, aí ela virou pra mim e falou assim, escuta,
seu pai foi internado. Ele convulsionou e teve um AVC. Isso pra mim foi... Imagina, receber uma notícia dessa pelo telefone. Eu falei, eu me desesperei. Na hora eu me desesperei e falei, quero ir embora. Aí eu já pensei, nossa, eu pensei que Deus tinha me jogado no chão. Nossa, não, eu quero ir embora, quero ver meu pai. E pra mim, aí eu fui com o Bruno, veio falar comigo, a Maria também, tentaram me acalmar, eu queria ir embora, porque, eu sou muito apegado com meu pai também. Eu falei, tudo bem, o Bruno, eu fui falando, tentando me acalmar, a gente foi pro teatro. E nisso eu tava aflito, né? Aí eu falei assim, Senhor, eu te entrego meu pai, mas por favor, não quero que meu pai, que é o pai morto, eu não quero meu pai morto. Eu falei, não, que ele saia dessa. E comecei a entregar uma coisa que era tão difícil para mim, sempre foi difícil para mim, entregar tudo para Deus, qualquer coisa que fosse. Eu comecei a entregar a vida do meu pai. E nisso, dentro do teatro, quem sabe a história de Keira Lutz, ela teve um câncer e ela entregou todas as doenças dela para Deus. Parece que foi... A gente tava lá, no teatro de Keira Lutz, eu comecei a pedir pra própria Beata, né? Eu pedi pra Deus pra Beata. Eu comecei a pedir. Aí no mesmo dia eu tentei ligar pra minha mãe, não consegui. Tudo bem, a gente foi dormir. No dia seguinte eu ligo pra minha mãe, como é que tá meu pai? Ah, seu pai já tá em situação estável. Aí a minha mãe até falou, isso é normal do meu pai. Quando meu pai tá fazendo piada é porque ele tá bem. Ela falou, não, ele tá bem, tá tomando café, já tá fazendo piada. Então quando ele faz piada é porque ele tá bem. Eu falei, que bom, mas ele ainda ia ficar internado, ia ficar lá, não sei se ia ficar lá pela UTI, mas ia continuar internado. Ficou internado uns dias. E eu acho que isso pra mim marcou a minha vida, porque eu acho que Deus sempre quis que eu entregasse pra Ele, sabe? E entrega nas minhas mãos que eu não te decepciono. Por que a gente entrega na mão dos outros que sabe que é humano, que vai falhar? E na mão de Deus a gente não entrega. É difícil, não quero, não sei o que vai acontecer. Mas nisso de não sei o que vai acontecer, entreguei pra mão de Deus, eu não levo meu pai. Eu acho que pra mim foi só uma prova, sabe? Confia em mim. Confia em mim que eu não te decepciono. Acho que isso marcou pra mim, né? Valeu! Então, para começar, me admirei muito com o padre lá quando a gente chegou. Quando eles tocaram o sino e tudo, a postura dele, ele é muito diferente. A postura como ele se vestia e tudo na missa, ele celebrando. O cara era excepcional. Mas ele me tocou assim muito. Mas o ruim é que na missa eu tava com muito sono, então não aproveitei nada. Aí, mas tudo certo, né? Mas a corrida também me marcou muito. E peguei muita intimidade com eles lá, e eles até me chamavam, o seu Valdir me chamava de menor e a Rosângela me chamava de bebê. Tá bom então, né? Ele ficava assim. Nossa, tá louco, eu me irritava, mas tudo bem. Sem precisar a mamãe dar orientação. É isso, né? Então, quando chegamos lá também é aquela parte que o Victor falou de deixar.
de deixar a chave debaixo da... Então, nossa, foi uma confiança. Acabou de chegar e já deixar a chave debaixo da porta. Louco, com 2 meninas em casa. E 7 caras. Nunca. Aí, nossa, a comida lá e tudo. Eles se prepararam muito. O momento da adoração também marcou muito, por causa que no momento da adoração eu pensei muito no meu irmão. Eu botei pouco por causa que ele não pôde estar lá, né? Que nem o Gustavo e a Fê foram de última hora. Eu queria que ele fosse também, mas eu orei pouco. Foi pouco aí, mas um dia eu consigo. Tudo lá, a parte dos banheiros, ficar 3 horas, não aguentar ir pro mar. Nossa, triste. Muito triste, cara. Triste. Isso não se conta em testemunho. Não. É intimidade. Tanto o polenguinho comendo, cara, que isso. Meu Deus, cara. Chega. Almoça polenguinho. Meu Deus. Janta polenguinho. É o cardápio. Meu Deus. O Rafa tava ficando branco já, de tanto polenguinho. Ninguém gostava, dava pro Rafa, coitado. Meu Deus, cara. Tá mudando de cor. Ele é Michael Jackson, viu? É louco. Meu Deus. Bom, quando falaram que todos aqui iam para a jornada, eu fiquei... Porque só podia ou ir meu irmão ou ir eu. E aí, como eu achei que ele estivesse mais engajado, ia aproveitar mais essa oportunidade, eu abri mão e deixei ele ir, né? Aí, quando eu vi o Papa chegando pela TV, como eu queria poder estar lá, né? E quando surgiu o convite do meu tio para poder ir, passar 2 dias lá, não pensei 2 vezes. Já falei, não, vamos, quero ir. E no mesmo dia já fiz a mala. Tava 4 dias para ir, no mesmo dia já fiz a mala, eu deixei tudo pronto e ia contando os dias para chegar. E foi assim uma espera que não passava, e eu via na TV, cada vez mais com vontade de ir, de estar lá. E chegar à tarefa foi complicado, né? Porque vários imprevistos, vários. E quando eu pisei lá, senti o calor pessoal, todo mundo gritando, né? Naquele clima já, fiquei todo empolgado, não vi a hora de encontrar com ele. E para encontrar com ele já foi difícil, surgiu outros imprevistos. E depois eu encontrei com ele lá, naquele clima todo, aquela praia lotada de gente, de jovens, né? E poder encontrar com os outros, né? Que eu vi partir, né? Aqui. Foi muito bom, foi uma experiência única, assim, que eu espero repetir mais vezes. Então, como sempre, minha irmã fala que eu não vou falar e eu acabo falando, né? Ela falou que era pra mim aqui na frente, que eu não ia falar. E aqui estou eu. Então, eu não vou falar pouco, só falar que mais marcou na jornada. Mais marcou na jornada, além dos polenguinhos. Mais pertinho. Além dos polenguinhos, foi quando me esqueceram no metrô. Brincadeira. Acho isso mais aprendizado, não só meu e do Lucas, mas de todo o grupo, né? O que mais marcou na jornada foi a vigília, né? Não tem como não falar que a vigília foi o ápice, né? Algumas pessoas falaram que foram 9 quilômetros, 9,5 km, só que a gente andou, só que acho que foi uns 30, porque até sair da praia de Copacabana, atravessar, depois ir e voltar foi uma briga. Mas enfim, nós conseguimos chegar faltando acho que uns 10 minutinhos antes da vigília, um pouco antes, né? É algo surpreendente, não tem como eu falar pra vocês, porque só vivendo mesmo, não tem como. Acho que nenhuma palavra seria o suficiente para descrever o que
foi a vigília, a jornada em si, né? Além da vigília, né, que foi algo maravilhoso, por exemplo, eu vi o Papa todos os dias, né? No dia que ele chegou, no dia que a gente acolheu, todos os dias. Eu e a Carol, não tá aqui, porque o Vitor e o Lucas sempre levantavam a gente, né? Só que sempre era de longe, não era tão... não era assim perto, né? E eu sempre rezava, falava, ai Senhor, eu queria muito ver o Papa de pertinho, assim, bem pertinho mesmo, não me contentava em ver ele, tipo, 3 quilômetros, né, à frente de mim, eu tinha que ver ele perto. Aí quando foi no domingo, era a última chance, né? Ou eu via o Papa perto, ou eu via ele só na próxima jornada. Até que eu não sabia onde que era. Aí a gente foi, acordou, né? Levantamos, arrumamos tudo direitinho, aí falou com o Bruno, né? Bruno, a gente vai lá pra frente pra poder tentar ver o Papa, tá? Aí o Bruno, pode. Aí a gente foi. Aí nós ficamos com as grades, né? Como tinha muita gente dormiu na calçada, muita gente também aproveitou e dormiu perto das grades, né? Aí tinha muita mala e colocaram assim as malas assim perto da grade. Aí tinha uma turminha assim na frente e tinha as malas, então tinha poucas pessoas na nossa frente. Aí eu falei assim, vamos ficar aqui porque o povo vai sair, vai pular e ficar em cima das malas, vai ficar na nossa frente. Só que aí tinha um espacinho bem pequenininho assim, aí eu perguntei pra menina que tava do lado, né? Eu falei assim pra ela, tem como ficar aí? Aí ela falou assim, não, tem como sim. Aí eu pulei, fiquei lá, né? Ela, não, cabia ele também, então no espaço pequeno, cabia eu e ele. A gente ficou, só tinha uma pessoa assim na nossa frente pra ver o Papa, né? Aí tá bom. Aí a gente conseguiu ver o Papa de pertinho, ele passou bem assim pertinho de mim, quase, ai Papa, quase deu. Então, aí eu sou apaixonada pela liturgia da igreja, todo o cuidado que a igreja tem por Jesus Eucarístico, né? Porque para nós, Jesus Eucarístico, tipo, a Eucaristia em si é o próprio Deus vivo, né? Assim, diferentemente de algumas religiões que falam que é uma representação, não, para nós é verdadeiramente o Cristo, né? Aí eu vi todo o zelo, assim, da igreja, assim, por mais que tenha sido um evento muito grande mesmo, foi na hora da comunhão, né, que todos nós comungamos, né, eles fizeram questão de todos comungar, só que como que eles levariam Jesus Eucarístico pro meio daquela multidão? Seria algo irracional, né, algo meio loucura, assim, levar aquele monte de gente, poderia derrubar tudo. Só que aí foi quando eu olhei assim, tinha os padres, na frente era um carinha lá do exército, aí tinha um padre, depois o carinha do exército, um padre, assim, era uma fila assim, pra fazer questão, todo o cuidado, né, da igreja. Logo o exército lá, cuidando, protegendo o rei dos reis.